Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dias que o Brasil vem vivendo. Para além de todos os absurdos que são feitos diariamente, ontem mais uma contra o Jair, contra o Eduardo e contra o Malafaia. Obviamente a gente vai falar sobre isso. É a terceira parte do vídeo de hoje, a parte mais longa, creio eu. Ainda tivemos mudanças positivas na CPMI, que vai investigar, né, a questão do INSS. Tem mais uma pauta legislativa muito importante que começou a avançar no Senado, voto impresso. Ainda tem as confusões, né? Magnitsky, bancos e mais algumas atualizações ao longo do dia de ontem. Enfim, e fora outras coisas que tá acontecendo que nem dá pra gente comentar tudo, né? Tretas, etc, tudo mais, movimentações políticas que foram várias nos últimos dias e, enfim, né? O Centrão consegue aí transitar sem ninguém reclamar, porque a gente fala do Centrão, que o Centrão anda aprontando tudo que tá acontecendo. Eu acho que isso aqui é muito mais relevante, né? Enfim, vamos começar falando de Brasília. Tem algumas coisas que acho que realmente são relevantes, que vale muito a pena de comentar, até porque é notícia positiva, nesse caos aí que a gente vive. Depois falar de Estados Unidos, tivemos novidades ontem, tivemos também uma postagem do Landau, e tem algumas coisas ligadas à investigação da Seção 301, que a gente tem que comentar. Acho que também coisas interessantes, positivas, também suspensão de mais vistos. E aí depois entraremos na grande confusão da noite de ontem. Malafaia chega ao Brasil, busca apreensão no aeroporto. Começaram a vazar alguns áudios, algumas mensagens. E tem um evento aí, alguns eventos que aconteceram, que eu acho que vale a pena você olhar não só o que está sendo dito, mas quando isso foi dito. E quando foi dito, o que é que estava acontecendo no Brasil? Quais eventos estavam acontecendo? E o que é que isso nos ensina, né? O que é que a gente pode tirar o cidadão? O que é que o cidadão comum pode aprender no meio de toda essa confusão? O quarto e último tema, eu não acho que a gente vai conseguir comentar hoje, então nem vou falar o que é. Mas vamos lá. Bolsonarista, relator da CPMI do INSS, já disse que governo Lula meteu a mão em 6 bilhões de aposentados. Você deve estar se perguntando, mas como assim bolsonarista relator? Não era lá o aliado do Mota, lá do Tocantins? Um cara que sequer assinou o requerimento para abrir a CPMI? Você não está errado de questionar isso. A aparição do Alfredo Gaspar, que é do União Brasil, e quando se discutia quem poderia ser, né, o possível relator, dentre os nomes apontados tinha o nome do Evaí Melo, tinha do próprio Crisóstomo e o Alfredo Gaspar também estava nesse meio. É tido como um cara do União Brasil alinhado realmente à turma da direita. E é uma pessoa que a turma da Globo está incomodada porque ele fez diversas manifestações públicas responsabilizando o governo Lula pelos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Mas como é que isso aconteceu? Bom, deixa a própria Globo falar. Eu nem coloquei aqui, gente, ao longo do dia de ontem, a Globo levou a turma do Lula para ser, né, entrevistada, trazendo lá, acho que o Aires, que era do Tocantins, é isso mesmo, Ricardo Aires. E aí, relator, não sei o quê, Omar Aziz, meu presidente. Nem o Omar Aziz foi eleito presidente, nem o Aires relator. Ah, meu Deus, ficaram chupando o dedo. E agora o Lula tem um problema sério, né? Capaz do irmão do Lula ser investigado e o Sidnap também. Parece que a blindagem talvez não adiante. CPI do INSS, na verdade é uma CPMI. E viravolta da oposição nasceu em jantar do presidente da União Brasil. O evento que teve lá, com a participação de diversos políticos, de diversas frentes diferentes. Mas enfim, a articulação da oposição ao governo Lula para derrubar a indicação do Omar Aziz para ser o presidente e do Ricardo Aires para ser relator foi capitaneada no Senado, pelo líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, e começou a ser costurada na noite da última terça, dia 19, durante um jantar promovido pelo presidente da União Brasil, o Antônio Rueda, em Brasília, para celebrar a federação firmada entre o partido e o PP. A articulação pegou o governo Lula completamente de surpresa. Até o início da votação no Senado, Aziz sequer sabia da existência da candidatura de Carlos Viana, que foi quem foi eleito e não é também, oh meu Deus, tudo mais. O Carlos Viana se coloca à direita, mas bem recentemente tentou ajudar Lula a falar no meio evangélico. E o Carlos Viana é uma pessoa que pode ter interesse, acredite se quiser, de melar a CPMI. Porque o Lula vai ter o candidato dele em Minas Gerais para o Senado. Alexandre Silveira quer ser esse candidato. Vai que o Carlos Viana fala, ó Lula, se tu rifar o Alexandre Silveira, tu rifar aí o Pacheco,
e deixar claro que o candidato do PT sou eu posso usar aqui a presidência da CPMI para aliviar pro teu lado, né? Não chamar teu irmão, e a gente vai indo. Enfim. Ele foi informado, né, o Omar Aziz, minutos antes da eleição, por Rogério Marinho, e segundo fontes ouvidas pela equipe do blog, reagiu contrariado à costura, embora tenha declarado mais tarde ao Globo que a derrota foi um livramento. Olha isso daqui. A costura também envolveu a desistência de Eduardo Girão, que ensaiava uma candidatura avulsa. Pois é, né? Um pensamento um pouco mais pragmático dessa vez, né, Girão? Diferente do que aprontou em janeiro, só para vender virtude, como se não fosse se vender ao sistema, e conseguiu lá 4 votos. Mas que bom, né? Que agora teve um pouco mais de, enfim, né, de empatia e pensamento de grupo. A estratégia foi colocada de pé por Rogério Marinho e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcantes, que passaram a trabalhar pela candidatura do Carlos Viana para a presidência da comissão. A dupla avançou pela madrugada, telefonando para parlamentares, pedindo voto no senador mineiro em detrimento de Omar Aziz. Rogério Marinho também articulou a ausência de deputados titulares para que suplentes do PL pudessem votar em Viana. E aqui, pra você entender, né? Qual é a lógica do Rogério Marinho falar isso? Por que não pedir pro cara votar? Por que não pedir pro cara votar? Por que pedir pro cara não vir e o cara do PL votar no lugar dele? O resultado não seria o mesmo? Em número, sim. Mas pense o seguinte. O governo estava crente abafando que Omar Aziz venceria e que teria tudo sob controle. Tudo sob controle. A imprensa estava noticiando dessa forma. Todo mundo chamava o Omar Aziz, né, de presidente. Se o cara vai lá e o cara quer manter sua relação com o governo Lula de boa, para ele continuar tendo acesso às emendas, se ele vai lá e muda o voto e vota contrário ao Omar Aziz, e aí? Vai ficar queimado com Lula, né? Será que os parlamentares do Centrão estão dispostos a se queimar com Lula? Se ele não vai, o que é que ele disse? Se eu pegar o telefone e ligar e falar, irmão, tava todo mundo dizendo que a vitória era certa. A Globo já estava entrevistando, chamando de presidente e relator. Eu não sabia, né? Eu falei, já tá tudo certo, é acordo. Política não é feita de acordo, é só cumprir acordo. Eu fiquei em casa, eu lá sabia. Sabe? Tava resolvendo outras coisas, eu tava trabalhando por tu. Então o governo não tem como cobrar. Porque tava o clima de oba-oba. Então essa foi a estratégia total. Eu falei, mano, fica em casa, velho. Porque o Lula não vai poder falar nada. Não já é uma vitória garantida do Omar Aziz? O acordo não é esse? Então relaxa aí. Finge, inventa aí uma desculpa. Fala que tava indo no evento da base, até trabalhando lá. Bate assim umas fotos pra mostrar o que tá falando pelo Lula. E deixa a gente emplacar o nosso nome. A votação terminou com 17 votos a favor do senador do Podemos contra 14 de Omar Aziz, que, conforme publicou o Lauro Jardim, responsabilizou Randolfo Rodrigues pela derrota. Não é praxe haver disputa de chapas para a presidência de CPIs no Congresso. Mais um ponto que o cara pode falar, Lula, eu não fui porque, cara, não é normal isso acontecer. Normal o quê? A gente tem um acordo político é fulano, a gente vai lá e vota. Pô, eu tô lá sabendo, Lula. Lavei as mãos. Tá blindado. Em geral, parlamentares buscam a candidatura consensual entre as lideranças partidárias, além da situação em oposição, incluindo a indicação para a relatoria do colegiado. Entre os argumentos usados por Rogério Marinho e Sóstenes na abordagem aos parlamentares, estava que o Omar Aziz está muito associado à CPI do circo, a qual presidiu em 2021, na qual teria sido muito agressivo com a direita e aliados de Bolsonaro, nas palavras de um interlocutor do líder da oposição no Senado. A avaliação que ganhou fôlego entre parlamentares foi a percepção, aí o pessoal mexeu com o ego, que Omar Aziz vinha se portando como presidente da CPI até mesmo nas redes sociais antes mesmo de ser eleito. O que foi descrito como arrogância e empáfia do aliado de Lula e do próprio Alcolumbre, que foi visto nos corredores do Congresso chamando o senador amazonense de presidente antes da votação. Lembra das notícias da época? O Alcolumbre falou, é o meu indicado, eu escolhi, vai ser o Omar Aziz. Alcolumbre perdeu. No motim que impediu o funcionamento do Congresso Nacional na semana retrasada, Rogério Marinho chegou a se queixar que Alcolumbre não atendia suas ligações havia 15 dias. Também sobrou para o Hugo Mota. A avaliação em torno do líder da oposição do Senado é que Mota se precipitou ao indicar um relator, o correligionário Ricardo Aires, antes mesmo da eleição do presidente da CPI, né? A escolha da relatoria é prerrogativa do dirigente do colegiado. E aí começaram a ser as notícias.
CPMI do INSS quer quebrar sigilos de irmão de Lula e ex-ministro Lupi. E aí? E agora, Lula? Agora a gente vai ter aquela típica CPI onde o governo do PT vai ter que se escorar no judiciário. O judiciário vai ter que entrar em campo para blindar todo mundo, né? Porque se depender do colegiado, as chances do Lula ser frito cresceram demais. Vitória, parabéns aos senadores, aos deputados. É possível. Isso porque a direita no Brasil ainda é um bloco minoritário. Não dá 100 deputados. Não dá 25 senadores. Mas estão conseguindo. Dia sim também aos trancos e barrancos. Ai. Além disso, no dia de ontem, de forma totalmente inesperada, eu tomei conhecimento porque eu vi esse recorte aqui do Felipe Barros. Vitória histórica no Senado. O que aconteceu? O voto impresso foi aprovado no novo Código Eleitoral. Eu olhei assim e falei, o quê? Aí ele relembra, né, que ele foi o relator em 2021, lá na Comissão Especial, tudo mais, e diz, ó, o Senado aprovou e a batalha segue na Câmara dos Deputados. Vamos lutar para que essa vitória seja confirmada aqui também. E deixa um desafio claro. Qualquer um que seja contra, né, me chama aí, a gente vem debater qualquer hora, em qualquer lugar. O bastidor fez um mini resumo, a volta do voto impresso. A CCJ do Senado aprovou nesta quarta o texto do novo Código Eleitoral, uma espécie de coletânea de leis. Na última hora, a oposição conseguiu incluir no texto a obrigação do voto impresso, uma bandeira de Bolsonaro. Por 14 votos a 12, a oposição conseguiu incluir no texto a obrigação de imprimir o registro de cada voto. Lembrando que um dos pontos aí que Eduardo Bolsonaro vem batendo na tecla, o Brasil voltar a ser uma democracia e a gente começar a andar para frente, é a questão do voto auditável. De acordo com o relator, senador Marcelo Castro, do MDB, o texto incluído nesta quarta é exatamente o mesmo que levou a decisão do Supremo lá atrás, né? De dizer que é inconstitucional. Foi aprovado na sessão requerimento de urgência para que o texto siga direto para o plenário do Senado, sem a necessidade de ser analisado por outras comissões. Para que o texto fosse aprovado, Marcelo Castro, do MDB, do Piauí, precisou fazer muitas concessões. Reduziu, por exemplo, de 4 para 1 ano a quarentena que terá de ser cumprida por agentes de carreiras de Estado, como militares, policiais, promotores e juízes que queiram entrar para a política. Em relação ao combate à desinformação nas campanhas eleitorais, um dos pontos mais delicados, o texto acabou desidratado. Não foi removido, foi desidratado. Na proposta original, 4 anos de cadeia, né, para desinformação. Só que a versão final está desidratada. 2 meses a 1 ano de cadeia, além do pagamento de multa. O que não melhora muita coisa, né? Mas, enfim. Além disso, ontem teve a votação aí do projeto, das redes sociais, etc. Não tive realmente esse tempo de ler, parar, olhar e entender os pormenores. Farei isso. Porque, enfim, vamos adiantar que ainda tem muita coisa. Mas aconteceu ontem também. E aí, eu tenho uma dúvida que está na minha cabeça. Eu não sei se só tem esse projeto, ou se... Porque assim, tem discussões no dia sobre o projeto do Lula, que tinha uma coisa lá que o Pablo Hortelado da Globo estava reclamando, que retiraram fake news. Eu não sei se o projeto de ontem já é esse projeto do Lula, que o Lula enviou. Eu não sei. Talvez tenha esse aprovado de ontem e ainda o que o Lula vai mandar. Então, ainda estou assim, tentando entender a situação. Mas saiba que isso está acontecendo. Ou seja, se é do seu interesse, dá um bisu aí, vai na rede social, começa a se inteirar. Mas vamos lá. Falando das questões internacionais, o que é que isso tem a ver com os Estados Unidos? Chegaremos lá. Quem estava no Brasil, a gente já tinha comentado isso, né, que viria para cá e vai ter mais eventos. O evento que a gente comentava era o evento com o Aloysio Mercadante, lá no BNDES. E vai estar o filho do Soros, o Mercadante e um cara da Fundação Ford. Mas tá ali, né? Bateu fotos maravilhosas com Erika Hilton, Túlio Gadelha, Haddad, Randolfo Rodrigues e Henrique Vieira. Só a nata do PT pessoalismo rede, basicamente. E aí o filho do Soros diz, né, que tá aí, vê o Brasil, enquanto o país se prepara para a COP30 e continua a traçar um modelo progressista único para a democracia em todo mundo. Ou seja, é tipo um laboratório, né? Testando tudo que existe de pior. O Poder 360, né, reforça só o ponto que ele veio ao Brasil discutir COP30, né?
discutir esses preparativos e reforçar a pauta climática das ordens, né? O que é que tem que ser pautado? Tá assumindo mesmo aí os negócios do pai, né? O filho do Soros, miserável. E o que é que tem a ver com os Estados Unidos? Bom, Jason Miller viu, compartilhou e diz, né? Agora tudo faz sentido. Agora tá claro aí o que é que tá acontecendo no Brasil, né? A galera dos Estados Unidos descobriu o que é que manda no governo Lula. Ontem o pessoal voltou a compartilhar um vídeo do Haddad, que ele fala da Open Society. Tem mais de um vídeo do Haddad falando da Open Society, né? Tem uma entrevista na Jovem Pan, tem um que ele fala do seu período enquanto aluno de mestrado, eu acho, de economia, um negócio desse, enfim. Para surpresa de ninguém, tá aí a turma do PT com os Soros. Vamos falar um pouquinho mais. Antes de falar da Magnitsky, vocês lembram que também tem a questão da seção 301, né? As redes sociais abriram a boca sobre a questão. Até mostra aqui uma das matérias. Twitter, que foi alvo de Moraes, alerta governo dos Estados Unidos para barreiras ao comércio digital e decisões judiciais no Brasil. Essa foi uma das matérias. A gente vai voltar nela. Big Techs chancelam acusações infundadas em manifestação de apoio à investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. E aí o Twitter depois usa o seu perfil oficial de relações institucionais, né, que é o Global Government Affairs. Ele faz uma thread explicando todas as suas críticas em relação ao Brasil, batendo obviamente na questão de censura, aquelas ordens que muitas pessoas questionam. Enfim, e aí o número 2 do Departamento de Estado, o Christopher Landau, compartilha a postagem do Twitter, né, e comenta o seguinte: enquanto a administração do Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. Ponto final. Obviamente, estamos diante de um cenário que vai escalar. Quando? Não faço ideia. Mas pela gritaria, vai ter alguma coisa aí, velho. Vai ter essa semana? Não sei. Semana que vem? Não sei. Na próxima? Vai ter. Mas eu tenho certeza. Impossível não acontecer nada. Aí tá ali, né? A Associação de Empresas de Tecnologia diz que tem interesses comerciais significativos no país e cita cerceamento do funcionamento de redes sociais no país sem embasamento claro. Né? Não tem nada para ser embasado. É tudo fake news. Não tem nada acontecendo no Brasil, né, tia? Essa daqui tá falando especificamente do Twitter. Essa fala do Twitter também e de outras redes sociais. Mais especificamente a Meta e a Google. Tá ali, né? A associação que representa Big Techs americanas como a Meta e a Google enviou nesta segunda ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o STR na sigla em inglês, uma manifestação em que endossa a investigação aberta pelo governo americano de supostas práticas desleais comerciais do Brasil contra o país. Aí explica muita coisa, mas a parte importante que acho que vocês vão entender está aqui. 2 parágrafos. A entidade recorre a argumentos infundados, segundo a Globo, tudo mentira, para sustentar que nos últimos anos o Brasil implementou ou propôs medidas regulatórias, aspas, que prejudicam as exportações e operações de serviços digitais nos Estados Unidos, no mercado brasileiro, dos Estados Unidos no mercado brasileiro. O documento cita o que chama de regimes tributários discriminatórios, exigências de certificação nacional, regras de responsabilidade de terceiros para conteúdo na internet. Tá falando do quê? Do Marco Civil da Internet. Aí por que ela diz que é infundada? A matéria completa da Globo fala assim, não, mas veja bem, na Europa também se discute a responsabilização, isso, aquilo, outro. E convenhamos, né, gente? É um negócio totalmente diferente, onde todos os portais de imprensa, com exceção da Globo, na época, Folha, Estadão, UOL, todo mundo se colocou contrário à alteração do Marco Civil da Internet, apontando que era um absurdo e que nada tem a ver com a DSA, que é a lei europeia. É a Globo sendo a porcaria da Globo, como sempre. Enfim, a confusão está crescendo. Eu acho que a gente ainda vai ver essas confusões por alguns meses. Lá atrás tinha falado uns 60, 90 dias. Não deve ter, passou o quê?
Vamos botar que a data inicial da confusão dia 9 de julho. Agora é dia 21 de agosto. Já passou um mês e quebrado. Não chegou nem a 2 meses. A gente vai viver aqui essa confusão possivelmente até 2026. É o novo padrão Brasil. Antes de entrar na Magnitsky, uma notícia que chamou a atenção nas últimas horas é que os Estados Unidos cancelam o evento militar com o Brasil e acendem alerta no Ministério da Defesa. Os sinais de distanciamento de Washington preocupam, né, o Ministério da Defesa. A Folha conversou com diferentes pessoas a par da organização da reunião. Embora os Estados Unidos não tenham explicado a razão do cancelamento, a decisão tem sido interpretada como mais um reflexo da crise entre os governos Lula e Trump. Aí vai. O dia ontem começou com Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, chorando por conta da Magnitsky. Dúvidas e mais dúvidas que infernizam os bancos sobre a aplicação da Magnitsky. Dúvidas. Os bancos brasileiros continuam aturdidos com a chance da aplicação mais rigorosa no país da Magnitsky, sobretudo depois da decisão de Flávio Dino anteontem. Essa nota aqui eu acho que é muito mais um recado para o Poder Judiciário para mostrar o seguinte: não temos o que fazer. Um banqueiro da Faria Lima discutia ontem com o interlocutor a seguinte possibilidade: um banco brasileiro cancela a conta corrente de um ministro do Supremo por exigência da lei americana. Em seguida, esse ministro consegue uma liminar obrigando o banco a reabrir a sua conta. O que o banco deveria fazer nesta hipótese? Reabrir a conta, claro, e contratar um advogado nos Estados Unidos para sua defesa junto ao governo Trump, provando, em suma, que o banco cumpriu a Magnitsky, mas foi obrigado a recuar. O chefe da área jurídica de um grande banco brasileiro admite que, em teoria, seria possível voltar ao FEC e apresentar a decisão judicial local que impediria a sanção local. Aí explica: o FEC, a agência do Departamento de Tesouro, responsável por administrar e impor sanções econômicas, isso vocês já sabem. Mas esse é um caminho que, na teoria, podia fazer isso, mas é cético quanto à eficácia da ação. Avalia que, como é uma decisão discricionária da OFAC, a chance de ser aceito o julgamento de um tribunal local é quase nula, sobretudo diante da politização do tema e da forma como está se desenvolvendo a sanção desde o início. Seja como for, tudo o que se vislumbra é escalado da crise. É uma questão de tempo. Quando é que sai essa nota? Após a própria Globo falar o quê, né? Olha, os ministros do Supremo acham que os bancos precisam se envolver e também procurar por soluções. Aí eles apresentam uma solução que mostra que não tem solução. Não tem solução. Podia tentar fazer isso, mas não vai funcionar. Vocês realmente vão fazer isso conosco? Vocês vão realmente punir todo o sistema financeiro brasileiro? A crise vai escalar. Vai escalar. Quando? Todos nós estamos aqui com a pipoca na mão, né? Não precisa dar play para entender, nem a Globo está defendendo o que está acontecendo. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções americanas. O maluco foi dar uma entrevista ontem, lá para Reuters, e mandou essa. Eu não esperava nada diferente. André Sadi não está muito contente com essa fala, muito menos o Joel Pinheiro, que disse: o Brasil será o primeiro país a implodir seu próprio sistema bancário como gestor de soberania contra a lei Magnitsky. Como gesto de soberania contra a lei Magnitsky, né? É isso aí, Joel. Vale a pena? Soberania, né? Entre aspas, soberania. Tá difícil de colar nessa narrativa. Vamos continuar. O Estadão voltou a tecer inúmeras críticas e o que mais chamou a atenção é que dessa vez não puxaram a carta do bolsonarismo. Não falou de Bolsonaro dessa vez. A tirania das liminares no Supremo. Ui, agora o Supremo é tirano, é? Lá se vão 3 dias desde que Flávio Dino manipulou. Olha aqui, olha. Tirania manipulou uma decisão sobre os desastres de Mariana e Brumadinho para tentar blindar seu colega Moraes dos efeitos de sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, precipitando pânico no sistema financeiro. Mais uma vez,
Um único magistrado fabricou regras de alto impacto político e econômico sem debate colegiado, deixando a sociedade e os entes públicos num limbo jurisdicional. Não se trata de episódio isolado, mas de um vício sistêmico que corrói a legitimidade da corte, o monocratismo e abastardamento da colegialidade. O Supremo tornou rotineiro o que deveria ser absolutamente excepcional. Em 2023, nada menos que 83% de suas decisões foram individuais. Isso palavra feia, véio. Prostitui a lógica de um tribunal constitucional cuja autoridade se funda na pluralidade de vozes e na força persuasiva de deliberações colegiadas. Para que você tem um tribunal que tem 11 pessoas se um só pode resolver tudo? Quando um togado decide sozinho sobre temas que envolvem bilhões de reais, a elegibilidade de candidatos ou a liberdade dos presidentes, não há democracia nem segurança jurídica que resistam. Exemplos são abundantes. O inquérito das fake news conduzido por Moraes concentrou em suas mãos poderes de investigação, acusação, julgamento, atropelando garantias processuais e alimentando recriminações de arbitrariedade. Em 2014, Fux concedeu por liminar auxílio moradia a todos os juízes e procuradores e só revogou em 2018, após um acordo de um aumento salarial, um caso claro de chantagem corporativa. Há anos, Toffoli vem anulando condenações da Lava Jato, em choque com decisões colegiadas anteriores e em benefício de criminosos confessos. Cada uma dessas decisões simboliza o desvio. De guardiões da Constituição, ministros se convertem em protagonistas dotados de um poder pessoal sem contrapesos. Até agora vocês discordam de alguma coisa? São 9 pessoas que escrevem os editoriais do Estadão. Me pergunto se faltou 8 e deixaram só o doidinho mais à direita. A previsibilidade jurídica, condição para investimentos, contratos e confiança institucional evapora quando um só ministro pode, por anos, suspender leis ou decretos sem prazo de revisão. Pior, quando finalmente chegam ao plenário, tais decisões quase sempre são confirmadas, não pela força dos argumentos, mas pelo constrangimento de reverter feitos já consolidados. E aí traz um exemplo que foi recente, foi o caso da lei das estatais, e o Estadão poderia ter colocado algo a mais, mas se limitou a falar o seguinte, ó. Em 2023, Lewandowski suspendeu o trecho da lei das estatais, abrindo caminho para nomeações políticas em empresas públicas pelo governo, do qual hoje é ministro. Em uma decisão teratológica, o colegiado reabilitou meses depois os dispositivos, mas manteve as nomeações a pretexto, ora vez, da segurança jurídica, não só isso. Eles não só utilizaram a segurança jurídica, mas para manter as nomeações, eles falaram que levar em consideração também a boa-fé do Lula, partindo também do exemplo da boa-fé. Pô, boa-fé, né? O Lula, obviamente, fez de boa vontade, nomeou pessoas que a gente não precisa se questionar se elas são boas ou são ruins. Elas com certeza são boas. A imprensa sabe do que está acontecendo. E isso é o que nos mata, né? Porque a gente vê todas as arbitrariedades, a tirania, a ditadura, e vem lá os bocós. Não, mas como é que é ditadura? Como é que é ditadura se você tá podendo falar? Assim, questões de magnitude nacional acabam na prática decididas por um único indivíduo. Alexandre de Moraes anda se jactando de que não perdeu nenhum dos mais de 700 recursos contra suas ordens nos inquéritos e julgamentos das tramas golpistas. Mas isso soa menos como demonstração de autoridade e mais como sintoma de perversão estrutural. Se um tribunal jamais corrige decisões individuais que se prolongam no tempo, é porque a colegialidade foi esvaziada e substituída por uma homologação automática. O corporativismo. Não podemos deixar o bolsonarismo vencer. Olha o que está acontecendo com o Felipe Martins até hoje, gente. É absurdo atrás de absurdo. Decisões monocráticas deveriam restringir-se a hipóteses de urgência extrema imediatamente submetidas ao plenário. Tipo a prisão de Bolsonaro, né? Tá preso. Até agora não foi pro plenário. Foi nem pra turma, né?
Não se trata de enfraquecer a corte, mas de fortalecê-la. Sua autoridade deriva do colegiado, não da vontade individual de cada ministro. É no debate entre os 11, não na vontade de um só, que se forja a legitimidade democrática de suas sentenças. Persistir nessa rota é arriscar a credibilidade do tribunal. Pesquisas registram a queda vertiginosa da confiança popular e não por sua defesa do Estado de Direito, mas pelos abusos cometidos a pretexto dela. Ao insistir no monocratismo, o Supremo torna-se alvo fácil e frequentemente legítimo para políticos que o acusam de ativismo e autoritarismo. E termina sem falar do bolsonarismo, termina sem falar que absurdo que o Trump está fazendo. Quando a imprensa quer, ela fala. É incrível. A democracia brasileira não precisa de vigilantes iluminados, mas de juízes que cumpram a lei com modéstia institucional. O Supremo não pode continuar a ser, ao mesmo tempo, tribunal e palco de performances pessoais. Se não recuperar a centralidade da colegialidade, arrisca-se a perder aquilo que, sem o qual nenhum poder republicano sobrevive: o respeito e a confiança da sociedade. Ainda sobre a Magnitsky, segundo Paulo Capelli, Estados Unidos estuda de Moraes, acessa campanhas aéreas, hotéis e até a Apple. Eduardo e Paulo, que participam das conversas na Casa Branca, afirmam que as medidas fazem parte das sanções impostas ao ministro. Os efeitos complexos da Magnitsky podem demorar meses para serem sentidos por Moraes na integralidade, mas vamos acompanhar de perto para que a lei seja aplicada em sua máxima extensão. Já temos o compromisso dos Estados Unidos de cooperarem nesse sentido. Isso será aprofundado nas próximas reuniões. É o que eu estou falando, né? Pode pegar pipoca, esperar. Não é tudo da velocidade que alguns esperam, né? Eu não. Eu tô só observando. Não torço. Mas a coisa tá indo. Ontem também, segundo Paulo Figueiredo, os vistos de Lewandowski e Pacheco foram cassados. Deve perguntar o porquê, né, rapaz? O que é que será que eles fizeram? Pacheco, tão gente boa. Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, gente boa também. O regime já não tem mais bala na agulha. Restou-lhes indiciar-me no inquérito inócuo, vazar meu celular, que agora recebo diversas mensagens. Enquanto isso, os vistos americanos do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ex-juiz supremo, Ricardo Lewandowski, são cancelados. Boa noite. Tá aí, né? Uma nota que passou desapercebida ontem, mas tá aqui pra vocês. E dá pra entender, né, gente? Ontem de noite só se fala da busca e pressão do Malafaia, as mensagens, vazar, tudo mais. O pessoal não tem cabeça pra outra coisa. Mas como eu sempre paro pra ler tudo que tá na imprensa, não teve como não ver. Eu achei muito curioso isso daqui. Porque o Barroso é bem extremista e ele vinha batendo muito na tecla contra qualquer tipo de anistia. O Barroso é da tese que não pode de jeito nenhum, que absurdo. Os copistas. E esse mesmo Barroso agora diz que anistia antes de julgamento é impossibilidade e que cabe ao Congresso avaliar depois. Só antes não, mas depois. Depois do julgamento, se o Congresso quiser, aí é político. Depois do julgamento, passa uma questão política. Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso. Não estou dizendo que acho bom, nem que acho ruim, nem que deve fazer, nem que não deve. Mas depois, fica aí. Não tem como você não questionar, né? Tá, isso aqui significa que, pelo Barroso, se o Congresso debater anistia, ele vai deixar rolar? Não vai tornar inconstitucional depois? Agora, sem emoção. Deixa eu mostrar aqui as notícias. Pelo menos uma. Peraí que é rápido. Rápido mais ou menos, né? Recente resumo de agosto. Esse foi agora do mês de agosto. Aquele rápido mais ou menos. Agora em agosto serão guarnotas, né? Quando começou a confusão da Magnitsky. Nossa senhora. Deixa eu ver se a gente acha mais ou menos. Foi do Metrópolis. Não é essa, é do Bradesco. Começou a falar. Não, é falando do prelo da multa. Dani. Tá, procuraram Maia. Aí começou a confusão, né?
O clima foi crescendo. Vocês já vão entender. Vai, rolou. Veja Globo. O encontro do banqueiro. Aí segue a confusão. Vai parar. Vai indo. Editorial. Não me falem erros. Moraes segura. Aí vem o Supremo incapaz de controlar o cara. Ameaças. Foi matar o do Paulo Capelli. O cara fugiu. Dificuldade de defender Alexandre Maia lá fora. Secretário liga. Aí. Paulo Capelli. Você vê o Barroso falando, né? Depois, se a classe política quiser, é de boa. O que é que a imprensa noticiava exatamente uma semana atrás, dia 14, 7 dias atrás? Ministros do Supremo discutem recuo possível. A proposta em debate consiste em uma anistia pós-condenação. Depois de condenar, anistia aí. Não é? Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar uma eventual anistia aprovada pelo Congresso. Pode ser que seja isso, pode ser o Barroso dando mais um aceno que, se colocar a anistia para andar, o Supremo vai acatar, porque o Supremo, sei lá, eu não acho que eu nunca terei na minha vida um apartamento de 4 milhões de dólares. Eu não acho. Mas se eu tivesse, eu ia estar desesperado. Eu ia estar falando pro meu amigo, irmão, eu não quero brigar com o Trump, sabe? Desculpa aí, a defesa da soberania, velho. Eu tô cagando aí pra Bolsonaro, tô pensando no meu hotel lá, no meu apartamento, meu filho lá que trabalha no BTG. Eu pensaria dessa forma. O Barroso não é igual a mim, né? Um cara muito mais culto, iluminado, democrático, um espírito público, né? Muito grande. Eu ligo pra porcaria, eu ia estar preocupado com o meu apartamento. Eu sou um cara egoísta. Não sei, né? Mas você vai lembrando. Sobre a anistia, você vê, né? Com câncer avançado de idoso envolvido no 8 de janeiro, tem pedido de prisão domiciliar rejeitado por Moraes. No outro dia eu vi um cara com lepra. Só tá com, sabe, o início aqui das falanges do dedo. É tanto absurdo que acontece nesses casos que você fica assim se questionando que o que é que passa no coração dessas pessoas para serem tão malvadas. E vamos lá, né? Falar das mensagens vazadas ontem. Nossa, vamos correr que ainda tem muita coisa. Antes disso, quero abrir só aqui um momento no vídeo de hoje. Tinha até um assunto que eu queria trazer, me defender de alguns ataques, mas nem tem tempo para falar sobre isso hoje. Agora esse vídeo aqui eu queria compartilhar com vocês porque esse vídeo aqueceu meu coração, sabe? De verdade. Essas andanças, né? Todo dia aprendendo alguma coisinha. E você vai aprendendo um pouco mais, você vai rejeitando algumas imposições, algumas coisas que constroem. Fala, cara, o Brasil é assim. Você fala, cara, não é possível que a gente esteja no caminho certo. Tá dando tudo errado. E aí, às vezes, você fica naquela, né? Remando contra a maré. Todos os liberais de um lado, te chamando de comunista do outro. E eu tô passando no Twitter e a Tsuki colocou esse pequeno recorte, velho. Aí eu falei, ó, bicho, não tem como não, Bolsonaro. Eu nasci pra te defender, velho. Porque tu realmente levanta todas as bandeiras que eu acredito, velho. É incrível uma coisa dessa, né? Tu é brabo demais, Bolsonaro. Vou ler o que a Tsuki colocou primeiro, né? Bolsonaro em 2017. O Banco Central independente sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu ninguém do meu lado. O problema de Bolsonaro foi acreditar que as pessoas tinham ou poderiam vir a ter o coração verde e amarelo, quando na verdade sempre foram as cifras que fizeram esses corações bater. Escute aqui o Jair. O sindicato faz uma campanha muito forte sobre direitos. Certo. Tá? Ele tem que fazer alguma campanha, falar sobre deveres. O pessoal reclama que eu não falo de economia. Eu reconheço que eu estou no ensino fundamental da economia perto dos que estão aí. Reconheço aí. Mas nós só tivemos especialistas nos últimos 15 anos. Né?
Brasil está no caos. Um Banco Central independente, sem um coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ter refém deles. Você pode ver, é mais fácil um meteorologista dizer se vai chover ou não daqui a 30 dias do que o economista dizer como vai estar o dólar amanhã. Daqui a 2 anos, quem assumir, caso eu assuma, não sei, você pode estudar a possibilidade de alterar a PEC do teto. O senhor vai estudar isso, então? A gente vai estudar, até porque eu reconheço que não é confissão, né? Eu tive 2 vezes jantando já com banqueiro, gente da que entende de economia no Rio de Janeiro. E em dado momento, num desses jantares, um perguntou para mim por que não tinha alguém economia de nome ao meu lado. Eu falei, eu vou ser a resposta que eu dei para você aqui. Eu acho que eu ainda não desperto a confiança do mercado, por isso não apareceu alguém do meu lado. Mas aqueles 2 jantares é um sinônimo que brevemente eu terei. Olha, gente, falo pra vocês, hoje olhando pra trás, eu acho que toda essa ala liberal do governo Bolsonaro nunca teve compromisso com nada. De coração mesmo. Eu acho que esse pessoal enxergou que Bolsonaro era inevitável, que vocês não aceitariam nenhum outro nome. Tentaram matá-lo, não conseguiram. O pessoal falou, bicho, já que só tem Bolsonaro, vamos tentar cooptar o governo. Vamos tentar controlar a economia. Quem viveu a época vai lembrar a pressão que Bolsonaro sofreu para ser mais liberal, porque ele era meio estatista. E eu olho que, olha, bicho, o plano de Bolsonaro é perfeito. Não é sobre isso, aquilo outro. Se tem uma pessoa bem intencionada na frente, velho, a coisa vai andar. Se tem uma pessoa bem intencionada, virtuosa na frente, a coisa vai andar. O bicho é brabo, velho. E humilde ainda, né? O cara que não entende economia entendeu mais do que todos. Eu falo que é 40 anos de fracasso, né? Que é a nova república inteira. Eu já estava falando nos últimos 15, mas é a mesma coisa. Eu posso falar, Bolsonaro, eu tô usando o argumento que tu já usava, antes de eu nem saber que tu usava. Né? O mito cria e o oreudo copia. Todo santo dia eu tenho mais um motivo para defender Bolsonaro. Eu sou a pessoa que tem a defesa mais lógica de Bolsonaro, sabe? E olha que eu ainda tenho a parte emocional, né? Tá louco. E ontem, mais uma vez aí, turma vai pra cima desse cara. Na sacanagem, na malvadeza, vazando uma mensagem que não tem nada a ver com nada. Eu fiquei me perguntando o seguinte, tá, mas vem cá, qual o crime aí dessas mensagens de Bolsonaro? Alguém me explica. E aí, não pra trazer, assim, eu recomendo você o seguinte, escute, vá atrás. Eu mando pra vocês um recorte de 10 minutos, que é uma discussão lá dele com o Malafaia. Acho que nós vamos falar, cara, vem cá, esse áudio é pra quê? Pra eu gostar ainda mais de Bolsonaro? É pra eu gostar agora também. Agora eu vou ter que também gostar do Malafaia. É tipo isso. Sabe? É tipo reunião ministerial 3.0. Toda vez que vaza alguma coisa de Bolsonaro, eu fico assim. Tá, e é pra eu gostar mais dele? É? Eu já gosto o suficiente, pô. Relaxa aí. Mas vamos lá. Vamos começar. Silas Malafaia chegou aí de avião. Quando chegar no Brasil, a PF falou: vem aqui. Busca a apreensão, me dá o celular, me faz aquilo outro, me dê seu passaporte. Estado Democrático de Direito no ápice, né, de tudo que está acontecendo. Porque ele estava obstruindo a justiça, o golpe, etc, tudo mais, pipipi, ppp. Mendonça alertou a galera, né, após a PF mirar o Malafaia. Falou, irmão, estão indo aí para um caminho meio ruim, viu? Esse caminho de vocês é meio ruim, isso aqui foi ontem. Já depois aí dessa confusão. E o Mendonça já tinha alertado semana passada, né? Quando saíram as notícias. Ó, é ruim isso aí, viu? Vai dar ruim. Eu não acho que perseguir um pastor, perseguir um cristão, cai bem na sociedade. Aí tiveram várias mensagens, né? Eu fiquei pensando assim, a gente podia falar do conteúdo das mensagens de forma bem descritiva, mostrando algumas coisinhas. Mas eu fiquei pensando assim, tá, isso aqui o povo pode ler por ele mesmo. Do que saiu das mensagens, o que vale a pena comentar e trazer alguns pormenores, alguns pontinhos, algumas coisas que fazem sentido, vamos falar assim. Aí vamos dar um bisu, né? Eduardo Bolsonaro fez um esclarecimento. Deixa eu mostrar aqui, né? Eduardo xinga o pai, Malafaia xinga Eduardo xinga Tarcísio. Veja usar. Todo mundo xinga todo mundo.
Todo mundo xinga todo mundo. Se bem que não vi Bolsonaro xingando ninguém. Eduardo fala, né? Tomei conhecimento pela imprensa do relatório divulgado pela PF. Considero importante esclarecer alguns pontos. Primeiro, minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso. 2. Causa espanto que a PF aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifica os autores. Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava nas minhas mãos, mas sim em autoridades americanas como Trump, Rubio, Scott Bessent. Por que então a PF não incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem? 3. Vivo sob a jurisdição americana. Importante, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. É lamentável e vergonhoso ver a PF tratar como crime o vazamento de conversas privadas absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente. Não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político. Se o meu crime for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Aí vamos lá. Saíram várias coisas que vale a pena pontuar. Em primeiro, a fake news do Estadão, que já cresceu. Até o Whindersson Torres já está compartilhando. Olha que manchete safadinha. Eduardo Bolsonaro admite em áudio que a intenção não era anistia para todos, mas salvar o seu pai. Gente, o áudio está transcrito aqui, né? Vamos ver onde que Eduardo vai salvar o pai dele. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para a baderna para casa no semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual a estratégia você tem para... que seu objetivo é simples. Em seguida concluiu, dizendo que iria acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que ele traga novidades sobre as ações. Ou seja, o Bolsonaro está falando, os Estados Unidos está aí. Os Estados Unidos está aí. A gente pode aproveitar essa ajuda para... Cadê? Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia. A gente pode resolver o Brasil. Ou mandar o povo pro semiaberto. Que não é, isso não é anistia, né? É só mandar o povo pro semiaberto. Porque não é anistia, é aquele processo de rever as penas. Parece que Eduardo tá tentando livrar o rabo do pai dele, ou parece que Eduardo está tentando resgatar o Brasil? É duro, né, velho? É o consórcio. A fake news do Estadão já tá aí, tá rodando. E vai rodar. Vai rodar. Do mesmo jeito que rodou lá do Bolsonaro com falta de ar, imitando as pessoas com falta de ar. A fake news, assim, histórica. E vai rodar. E o povo não tá nem aí pra nada. Você vê que até a Globo foi mais justa. Eduardo disse a Bolsonaro que se a anistia lá de passar, os Estados Unidos não vai mais ajudar. Tá, isso ele falou. Agora, admite áudio que a intenção não era anistia para todos, mas para salvar o pai. Não é para anistia para todos, vem cá. Ajudar o Brasil, brecar o Supremo e resgatar a democracia significa o quê? Livrar o rabo de Bolsonaro e manter todo mundo na cadeia é desgraça. Puta merda, viu, velho? Me passei, calma. Não tem como não ficar nervoso, né? Foi mal aí. Aí vem essa outra. Em mensagem, Bolsonaro diz para Eduardo esquecer críticas a Gilmar e que está conversando com o ministro do Supremo. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tenho conversado com alguns ministros do Supremo, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, escreveu Eduardo, né? A mensagem está aqui, né? Posso compartilhar? Não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tenho conversado com alguns, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, me ligue. Aí isso aqui não foi nem da esquerda, viu? Foi a direita. A tropa intergaláctica. Olha lá o Bolsonaro, ó. Olha lá o cordão, ó. Ó o Frouxonaro, ó. Olha lá, ó. Blindando o Gilmar. Deixa eu mostrar um tiquinho aqui, né? Deixa eu vir aqui de novo no resumo de agosto.
Prisão Bolsonaro. Eu acho que tá aqui dentro. Espero que esteja aqui dentro. É a notícia da Globo. O mercado vai reagir? Não. Tímido? Não. 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 Novas sanções. Eu espero que esteja aqui. Vai parar. Foi uma matéria, acho que até da Malu Gaspar. OAB. Papá. Não tá aqui. Deixa eu ver qual foi o dia aqui, né? Dia 7. Dia 7. Olá, Matu. Falar que foi. Ou foi na. Não, foi da Malu Gaspar, com certeza. Tá. Você vê que essa matéria aqui até fala do. Deixa eu ver, peraí. Telefone. Não. Essa não. Mas aqui é que deixa eu ver a data mais ou menos. Dia 5 para dia 7. Nossa. Tatará. Deixa eu voltar aqui para Magnitsky. Primeiro. Deixa eu pular aqui para mim dia 4. Aqui, Supremo. Encontro fechado. Os apelos. E não do um Google e acho. Ó, Gilmar reconhece excessos na decisão, tudo mais, beleza. Viram banqueiros. Gilmar é foco, mas o pessoal não pediu sanção. Filho de Barroso, tá? Manda nas decisões. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver essa. Malu Gaspar, acho que é essa, viu? Da sua proximidade. Não, não foi essa. Deixa eu ver se é o da Malu Gaspar. Não é essa. Você da Casa Branca. Tenho conversado com os caras, né? Com alguns. Isso daqui ainda era em julho, né? 27 de. Peraí, que data é esse aqui? 17 de julho. Beleza. Aí dizia, né? Gilmar, por sua vez, buscou interlocução com o aliado de Bolsonaro antes da prisão domiciliar de Bolsonaro. Deixa eu ver se falava aqui, né? Ator bolsonarista, tudo mais. Cadê? Vai falar dessa nota. Aqui, ó. O encontro de Bolsonaro e Gilmar Mendes para discutir a ofensiva de Trump. Gente, desde o início, Eduardo Bolsonaro vem repetindo. Olha, tem uma estratégia que é o quê? Isolar o cara. Eles querem tirar o cara de qualquer rede suprema. Os outros a gente pode conversar depois. E tá batendo na tecla. E falando que, ó, tem que digerir, tem que digerir, tem que digerir. E a galera tá mais ou menos nessa. Eduardo queria saber aí. Eduardo, não critica não. Talvez é até pra ajudar. Mantém, né, o foco de um cara só. Realmente, Bolsonaro tava se encontrando. Saiu da imprensa, né? Ia se encontrar. Se não me engano, no dia seguinte que foi preso. Tá ali, ó. 4 aliados de Bolsonaro confirmaram a equipe que no dia que foi preso, ele disse que se reuniria com Gilmar Mendes. Sabe que assim, aí eu fico assim de cara, falo, nossa, velho, você não leu o que sai na imprensa não, sabe? Como é que sai? Fala, nossa, a mensagem de Bolsonaro confirma o que já tá na imprensa. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí falando sobre imprensa, e entrando na parte de xingar, eu pensei assim, cara, se eu trouxer essa parte de xingar, eu vou ficar revoltado, não com o Eduardo nem com o Jair, mas com algumas pessoas que estão sendo citadas. Para evitar que eu transmita a minha opinião sobre algumas pessoas, que já é muito difícil, até porque eu tô com uma birra já gigantesca, eu vejo que para outros caminhos que eu acho que tem algumas coisas, gente, que são relevantes, sabe? Principalmente para a direita amadurecer um pouquinho na sua forma de enxergar a política, enxergar os eventos, as coisas que acontecem, sabe? Tem um senso um pouquinho mais apurado. No dia 15 de julho, Bolsonaro concedeu 2 entrevistas. Esse áudio do Malafaia e a mensagem que o Eduardo mandou, que ele xinga lá o Bolsonaro, tanto esse áudio quanto a mensagem do Eduardo para o Jair, elas ocorrem entre a entrevista do Poder 360 e a entrevista da CNN. Vamos ver aqui primeiro o que o Malafaia falou. Ó. Malafaia, você tá bem? Você podia até
solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa, 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais... Por que o Malafaia tá falando isso, né? Fala assim, cara, tu deu entrevista aí que no final do dia não te trouxe nenhum louro, não falou nada assim de grande relevância e que no final do dia terminou com um desgaste. E tu acabou desgastando Eduardo, ele vai falar sobre isso. Ele fala, cara, vai dar entrevista, pensa no horário, mais seletivo, escolhe um lugar melhor. Tanto que depois ele vai na CNN. Acessados hoje no país e que tem cara contra você e cara a favor seu, né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente... Entendeu aí, né? E o que aconteceu depois desse áudio do Malafaia? Bom, antes de a gente falar sobre isso, pra gente falar sobre isso, vamos voltar no tempo. Depois do áudio do Malafaia, Bolsonaro foi na CNN. Ele foi na CNN por conta de outras pessoas. Um grupo político levou Bolsonaro no Poder 360. Outro grupo político levou Bolsonaro na CNN. No Poder 360, esse grupo político que levou odeia o Eduardo e Bolsonaro fala mal do Eduardo. O outro grupo, eu acho que eu gosto do Eduardo, né? Pelo menos isso. E no horário, como ela falou, até melhor. Mas pra gente falar sobre isso, vamos voltar ao episódio 2091. Porque eu acho que a nossa taxa de acerto é alta. E a gente relembrar algumas coisas, gente. Vamos cá. Peguei aqui, recortei uns pedaços do vídeo. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Ó, tá aqui. Bonitinho, maravilhoso. Vamos ouvir. Ó, tô passando a minha humilde opinião. Não sou político. Escuto muita coisa. Muita gente vem chorar pitanga pra mim. E eu acho que é exatamente por esse fato das pessoas terem a total convicção que eu não quero ser político, que eu não tenho interesse de ser político, que elas se sentem talvez abertas a falar algumas coisas. Eu vou ouvindo a coisinha aqui, vou ouvindo a coisinha a colar. E aí eu quero mostrar pra vocês assim, uma série de notícias. Manter o seu coração aberto. Manter o seu coração aberto para uma pequena reflexão. Lembrando que eu falei, sou a favor que não sejam inimigos políticos, que se conciliem, que fiquem de boa, etc. Mas o gesto na política, ele tem um peso. Veja só. Ontem, de manhã, o Igor Gadelha trazia alguns detalhes de uma coisa que aconteceu no dia 15, antes da entrevista de Bolsonaro no Poder 360. Como é que eu sei disso? Hoje é aquele típico vídeo que eu tenho que falar de coisas que às vezes eu não vou poder provar. Cabe a vocês acreditar ou não. PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com Tarcísio. Lideranças do PL acionaram o senador Flávio Bolsonaro. Quais lideranças? Quais? Quem acionou o Flávio? É em Valdemar. Caciques do partido. Quem são os caciques do PL? Vocês já viram algum bolsonarista ser tratado como cacique do PL? A avaliação do PL é que, ao tocar o governador de São Paulo, Eduardo estaria dando munição à esquerda, sobretudo para as eleições de 26, quando Tarcísio pode concorrer à presidência da República. Olha o papo, né? Olha, isso daqui normalmente é que elas falam que ela é da direita, e rede social fala. E o que Duda Lima sai falando a 3x4. Então o Igor Gadelha contou, né, que houve essa movimentação. Não foi aleatória. Então assim, começa. Aí vai vendo. Vamos continuar. Apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com insistência em anistia após tarifaço de Trump.
Que aliados? Quais aliados? A insistência da família Bolsonaro em anistia ampla, geral e restrita está abalando apoio até mesmo de aliados próximos. Quais aliados? Quais? Reservadamente, esses interlocutores se queixam do posicionamento que avaliam como errado, mas evitam falar abertamente por temer retaliações da base mais radicalizada. Jornalista não inventa. Alguém pediu para essa nota ser... Mostrando agora que a Malu Gaspar disse que Bolsonaro ia se encontrar com Gilmar Mendes, vendo os diálogos. Vocês estão entendendo? Jornalista não inventa. Pode fazer o quê? Narrativa. E aí fake news dura, como é, por exemplo, a canal do Estadão. Como você vê. Aí pega um negócio assim pra meter uma fake news. Mas quando fala assim, falaram com o Flávio. Cara, alguém realmente falou com o Flávio Bolsonaro. Liderança do PL. Realmente existe, né? Talvez não seja liderança, mas alguém ligado ao PL. Né? Aliados de Bolsonaro, quais aliados? Alguém falou. A imprensa não inventa. Começa a entender o que é uma notícia plantada. Para assim. Aí você acredita que o da Globo é? Vamos ver minha taxa de acerto no final do dia. Publicada. Alguém pediu para essa nota ser publicada. Quando a galera inventa narrativa. É coisa assim que bota na imprensa, que Daniela Lima faz. Nota assim, não é publicada aleatória. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Quais membros do PL? Quais membros? Eu acho que você já começou a notar que tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Uma necessidade de desgastar a imagem do Eduardo, que não começou hoje. Eu vou mostrando pra vocês, desde o início da confusão. Começa com Duda Lima sabotando, inclusive, né? A culpa é do PT, um negócio assim muito genérico. Como assim a culpa é do PT? Ela tem que rebater. Depois a Duda Lima escalando na imprensa, Duda Lima colocando Antônio Carlos Rodrigues. Todo dia tem uma ação contra o Eduardo. Pra quê? Pra destruir a imagem do Eduardo. E uma ação ativa de sequer citar qualquer tipo de instabilidade institucional. Segundo um membro do partido, ele não tem ouvido ninguém, nem mesmo seu pai. A interpretação é que Eduardo está obcecado pelo pai de ser candidato a presidente. Vocês acham isso, gente? Vocês realmente acham isso? Vocês acreditam que Eduardo ele está obcecado? Direita defende pacificação entre Tarcísio e Eduardo. Direita. Para parlamentares conservadores, embate tem como efeito colateral fortalecer Lula. Aí tu vai ver, né? A direita. A CNN foi atrás. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira achou que é desnecessário. A direita. Ciro Nogueira. Tá bom. Ciro Nogueira. Valeu. Centrão elege o favorito na disputa entre Tarcísio e Eduardo. O Centrão escolheu um lado. Se havia dúvidas de que Tarcísio seria o candidato à presidência, agora não há mais. Nem Bolsonaro partia das críticas feitas pelo Eduardo. Essa notícia, nem Bolsonaro partia isso aqui. Essa notícia saiu depois das duas entrevistas. E na entrevista da CNN, Bolsonaro falou um negócio completamente diferente. Que essa fala não caberia. Então você vê assim, as pessoas que querem o Tarcísio presidente se esforçam assim para fazerem o Tarcísio ser presidente. Não só influenciar o próprio Bolsonaro, mas operando na imprensa. Mas vamos continuar. Bolsonaro deu uma entrevista para o 360. Se vocês analisarem bem, o tom que Bolsonaro deu na entrevista da CNN depois foi bem diferente. Tão diferente que Paulo Junqueira, aí do interior de São Paulo, grande nome do agronegócio, difamou Bolsonaro e possivelmente as pessoas que conversaram com ele, né, Paulo Junqueira? Recebeu uns prints, rapaz, o senhor, viu, por trás, não parece ser a pessoa que é pela frente, viu? Tomara aí que o Naban e a turma aí do agro não tenha visto isso, não sai contando quem é o senhor, viu? Eu tô nervoso hoje, viu? Ele não me presta pra mostrar. Rapaz, Paulo Junqueira, como é que você faz isso, cara? Logo você, Junqueira. Logo você, irmão. Pois é, né? Mas é isso. Aí você vê que o Bolsonaro vai com outro tom na entrevista da CNN. E você percebe que no final da noite, né, depois da entrevista, Bolsonaro fez questão de colocar um trecho elogiando o Eduardo e destacando que os governadores deviam sim sentar para conversar com o Eduardo. Fica até parecendo que o Bolsonaro teve a conversa e ouviu o outro lado da conversa. E aí você lembra aí no início, né? O PL se mobilizou. O pé atrás ali do Flávio. Será que só do Flávio? O Centrão é demais, hein? Parece até que o Bolsonaro ouviu mais pessoas, ouviu o lado do Eduardo. E aí você vê, né? Você vai atrás. Não vou trazer aqui o xingamento lá do Eduardo contra o Jair, porque eu não quero falar, eu não quero ficar com mais raiva do Tarcísio. Eu não suporto mais o Tarcísio. Então você vê, né? A gente comentou isso naquela época. E as coisas batem muito bem. Porque, para além de prestar atenção no que aconteceu, assim, no primeiro momento, o que foi que chamou minha atenção no primeiro momento? Foi ver como destoa as duas entrevistas. Como o Bolsonaro tá de um jeito no Poder Nascente e de outro jeito. Você fala assim, cara, o cara tá muito mudado. E você vê que, assim, poxa, não é a primeira vez que eu tô vendo o Bolsonaro sendo injusto. E Bolsonaro não é uma pessoa injusta.
Só que, gente, o que você tem que botar na cabeça é o seguinte, cara, isso aqui não faz Bolsonaro ninguém pior, nem melhor, nem nada. Todos nós somos seres humanos. Tu já imaginou o que é Bolsonaro? Como é a vida de Bolsonaro? A quantidade de pessoas que cercam Bolsonaro. Aí Bolsonaro recebe ligação de Ciro Nogueira, fala mal do Eduardo. Aí vem lideranças do PL, fala mal do Eduardo. Essas mesmas pessoas, todas vão falar com o Flávio Bolsonaro. Pra falar que, olha, vai tratar demais. Aí essa turma faz um cerco na imprensa de que Eduardo é radical. Se vocês pegarem as mensagens, vocês também vão ver diálogos de Eduardo com o Jair falando de pesquisa, que Eduardo não tem chance e tudo mais, que é o que eu falo pra vocês. É o trabalho de convencimento que Duda Lima faz com Murilo Hidalgo. A pesquisa feita a dedo pra quê? Manipular o Bolsonaro. Gente, ninguém é 100% blindado. Aí vem todo mundo, aí tu fala assim, pô, mas tá, os caras do Centrão, né, os caras semelhantes. Aí vem a turma do agro, o Paulo Junqueira, que trabalha por uma chapa Tarcísio Tereza Cristina. Quem é do agro sabe disso. Grande Paulo Junqueira. Tanto que no dia seguinte que rolou uma confusão, lá com o Bolsonaro, ele foi distribuir umas camisas do negócio, pedir vídeo, porque ficou feio pra ele, porque o negócio começou a rodar. Então, aí você imagina, a classe política tá te falando isso. A classe política conseguiu apertar o juiz do Flávio pro Flávio te lá falar isso. Aí vem a turma do agro também te fala isso. Uma pessoa que estava lá no entorno de Bolsonaro, que acho que hoje vocês conseguem entender que foi removida de propósito, que foi o Fábio Van Garten. Eu não acho que o Fábio Van Garten vê as coisas dessa forma com o Eduardo. Os caras tiraram o Fábio Van Garten de propósito. Será que é coincidência? Assim, às vezes é olhar, cara, o que tá acontecendo. Às vezes é olhar. Por isso que eu falei pra vocês no dia seguinte, gente, mete o eu só voto no Bolsonaro, que é pra deixar os malucos loucos da cabeça. Porque quando você fala assim, não, eu voto no Bolsonaro ou em quem indicar, o que é que a turma tá fazendo? Tentando destruir a mente de Bolsonaro pra ele indicar quem exatamente que eles querem. Então esse mesmo cerco que as pessoas fazem com o Bolsonaro pra queimar o Eduardo, eles fazem do, olha Bolsonaro, se você escolher errado você vai preso, hein? Olha, Bolsonaro, se você escolher errado, você nunca mais vai sair da cadeia, hein, Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, se você escolher errado e o Lula foi reeleito, a culpa é sua, viu, Bolsonaro? Olha, Bolsonaro. Então, gente, imagine a responsabilidade, o destino de todo o país está na tua mão. E tu sendo bombardeado por todos os portais de imprensa e tudo mais. Cara, é difícil, bicho. É difícil. Tu vendo tudo que a justiça tá fazendo, a injustiça está fazendo contra você. Esses são os aliados de Bolsonaro. Vamos ver aqui esse vídeo de Bolsonaro que eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Agora, presidente, o senhor acha que o Eduardo Bolsonaro, seu filho, deve voltar ao Brasil ou não? Olha, ele tem 40 anos de idade, é uma pessoa que tem responsabilidade. Está aí abrindo mão, o deputado federal mais votado da história do Brasil, foi em 2018, está quase 2 milhões de votos. E ele tem consciência, né? Segundo ele disse, se voltar para cá, ele vai ser preso. Ele já está no inquérito por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porra, dá para entender uma porra dessa? Dá para entender uma porra dessa? Agora, no mês atrás. Ele está num inquérito específico para ele por abolição do Estado Democrático de Direito. 12 anos de cadeia. Quer que ele faça o quê? Que ele venha para cá? Para ser preso no aeroporto? Eu quero ver meu filho preso? Acabou de fazer 40 anos de idade, tem um neto, tem o meu nome, tem uma neta com ele. Não vou mais ver, porque eu não posso ser do Brasil, não pode vir para cá. Agora, ele está fazendo pelo Brasil, tem que ser reconhecido o trabalho dele. Não adianta um governador de estado, com todo respeito que tem a eles, tentar resolver dentro do seu estado, que não vai resolver esse assunto. Resolve lá. O Eduardo está à disposição de qualquer governador para tratar esse assunto. Agora o Trump tem as suas imposições. Presidente... Ele está botando na mesa quais são as imposições. Ele quer a volta da democracia no Brasil. Nós devia dar graças a Deus ao Trump. Lógico. Escuta-me, por favor. Aí, né? Aí, por que às vezes é importante, cara, você ler o que sai na imprensa e às vezes não ficar só preso na manchete. Pra quem não tivesse, sei lá, sacado essa diferença de comportamento, se tivesse lido a imprensa todo santo dia, essa matéria nem trouxe na época para não parecer que era pirraça. Mas o Guilherme Caetano, numa manchete totalmente diferente, que fala assim, ó, PL quer força-tarefa para manter o engajamento digital de Bolsonaro, proibir de usar redes sociais. Eu fui ler a matéria na época e ele falava desse episódio lá atrás.
Lá atrás. Tá ali, ó. O fogo no parque dos bolsonaristas motivou uma força-tarefa do Valdemar, com Rogério Marinho, Ciro Nogueira. Eles acionaram o Bolsonaro, o Flávio, né? Para intermediar uma pacificação entre Eduardo e Tarcísio. Na entrevista que deu pro 360, às 16 horas, tá vendo o horário? Bolsonaro já refletiu o apelo feito pelos seus aliados. Disse que seu filho não é favorável à mídia aqui no Brasil, que ninguém vem vibrando. Também afirmou que não estava que está tudo pacificado entre Eduardo e Tarcísio, que o filho não é tão maduro, talhado para a política. O comentário sobre a maturidade incomodou Eduardo, ele fez uma ligação com o pai. Vocês viram que também tem as mensagens de ontem. Na presença de outras pessoas, não foi só o Eduardo, você vê agora que também tem o Malafaia, para reclamar que aquilo menosprezava a sua atuação nos Estados Unidos. Você vê que exatamente o Malafaia fala isso. A conversa fez Bolsonaro mudar o tom de novo em relação aos papéis do deputado federal e do governador paulista na crise. Na entrevista que deu à CNN, na mesma noite, Bolsonaro muda, defende Eduardo e começa a criticar Tarcísio. Por quê, velho? Assim, gente, todo mundo tá falando do Eduardo, o cara acaba acreditando. Na hora que o Jair parou e ouviu o lado do Eduardo, o Jair mudou de ideia. É tanta pessoa te falando, aí que tu acaba acreditando. Ele coloquei o trecho. Foi anunciado na imprensa na época. Quem lê a imprensa saberia. Mas o povo não lê. O povo qualquer gritaria pra chegar. Lê, pô. Sabe? Começa a entender como é que funcionam as coisas. Não é previsão, super análise. É simplesmente ler. É só os prints, né? É só prints. Como o pessoal gosta de falar de mim, né? Me criticar. São apenas prints. Ah, maldito. Esses prints são demais, né? Aí, pra relembrar as coisas pra vocês. Isso aqui eu peguei lá até do próprio Atlas, só pra pegar a versão mais bonita. Carlos Bolsonaro anuncia que deixará de comandar redes sociais do pai. Tratado de modo que nem um rato merecia. Eu acho que, sei lá, o Jair tratou ele mal só por causa disso. Assim, do nada. O Jair acordou de manhã com raiva do Carlos. Não sei se foi por conta do Jair. Mas olha o que o Carlos falava. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes de Bolsonaro, informam que muito em breve chegará ao fim deste ciclo de vida voluntariado. As pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. É o mesmo papo de sempre. Bolsonaro, os teus filhos só te atrapalham, isso, aquilo, outro. Quando tá mais do que claro, velho. Quem fica ao lado de Bolsonaro até o último momento, em todas as coisas e crises, quem? São os filhos de Bolsonaro. Vocês têm que se perguntar quem que quer, quem que continua, porque esse tipo de comportamento não é novo, tentar afastar um filho de um pai. Outra matéria da época, ó, as maiores polêmicas e brigas de Carlos Bolsonaro que anunciou saída das redes. Aí tu vai ver, né? Olha as polêmicas. Carlos provocou uma crise, né, com Bebiano, que era um vagabundo. Tava certo, né? Baita crise. Conseguiu livrar o Jair do Bebiano. A outra crise, com o Mourão. Chegou a acusar o Mourão de traição e atuar contra Bolsonaro. Inclusive, estava com assim em 2022, né? Maldito Carlos. Crises. Mensagens golpistas, né? Olha a mensagem golpista do Carlos. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Vamos olhar a mensagem golpista. Tá aqui, ó. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes. É tipo os intergalácticos, né? Joga a narrativa pros bocó acreditar, pra falar que o governo não tá mudando rápido o suficiente, não fazia o bem o suficiente, não era bom o suficiente. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Por que a Globo não botou na velocidade que almejamos? Ó, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá. Tu vê como a Globo é também um bando de vagabundo, né? Então é o tempo todo isso. O Duda Lima tá agindo ativamente para meter na cadeia o Eduardo Bolsonaro. Gente, Tarcísio é o candidato do Duda Lima. Duda Lima está rodando o Brasil, enfiando Tarcísio na boca de todo mundo há muito tempo. Eu não aguento, eu tomei raiva do Tarcísio. Por conta não só do Tarcísio, mas por outras pessoas. Tarcísio só será candidato se já estiver preso. Duda Lima sabe disso. Duda Lima quer o Jair preso. O Valdemar quer o Jair preso. O Ciro Nogueira quer o Jair preso. Quem quer o Jair solto é o Carlos, é o Eduardo, é o Van Garten, é o Malafaia.
Vocês já viram o Ciro Nogueira alguma manifestação do Bolsonaro? O Valdemar tinha desculpa. Não precisa ir, não posso ir e tudo mais. Pelo amor de Deus, pô. Aí fica um bando de emocionado. Um bando de emocionado gritando na rede social. Ai. Aí você vê, ó. Quando eu fui pegar esses prints aqui, na época lá no Atlas, a notícia que tava na sequência, ó. Ciro Nogueira diz que Tarcísio e Zema são opções a Bolsonaro. Ah, tá pensando em opção. Já tava pensando em opção. Temos um campo da direita e um campo da esquerda. Sou muito mais à direita do que Bolsonaro no que diz respeito à liberdade econômica. Realmente. Tu viu a entrevista de Bolsonaro, né? Tu viu, né? Obrigado, Tsuki, por esse recorte lindo e maravilhoso. Porque Bolsonaro acha que acima de um banco central e qualquer coisa tem que ter um coração verde e amarelo. Ciro Nogueira tá pelo dinheiro, tá pela Faria Lima, pra agradar André Esteves. Não tem tanta aproximação nessa pauta de costumes, né? Tu não tem aproximação nenhuma, Ciro Nogueira. Caso Bolsonaro fique inelegível, é mais fácil um Bolsonaro injustiçado eleger um presidente do que ele próprio ganhar, né? É isso que vocês querem, né? Ele preso. Você quer ele preso, Ciro Nogueira. Ninguém vai admitir que um presidente, por conta de injustiça, seja tornado inelegível. Os principais nomes, Tarcísio, Romeu Zema, mas temos Tereza Cristina e Ratinho Júnior. Ontem, Eduardo concedeu entrevista para a Record News. Escute só. Não está fazendo cálculo político, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque recentemente os governadores alinhados mais à direita participaram de eventos, inclusive assinaram uma carta hoje conjunta para a presidência da COP30. Em todas essas ocasiões, não citaram nem defenderam publicamente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sugeriram críticas do sermão Carlos Bolsonaro e o chamou de catos. O senhor compartilhou essas críticas. Isso é um corte de relações com essa ala mais da direita da oposição ou é apenas algo pontual? Eles vão ter que lidar com a cobrança da população. Se eles tanto vocalizam que Jair Bolsonaro é o maior líder da direita, estão interessados no voto, chamado voto bolsonarista, vamos assim dizer, e no momento mais crucial, sequer falam o nome de Jair Bolsonaro, fica difícil de você fazer qualquer tipo de defesa deles. Eu acho que eles estão tendo agora uma janela de oportunidade para colocar a mão na cabeça e entender que é preciso ser feito uma defesa efusiva, não do Jair Bolsonaro, mas a favor de todos aqueles perseguidos políticos. O que a gente quer no político é que ele leve adiante as bandeiras que você tem no coração. Não tem como você olhar, né, para pessoa que tem deficiência física, hoje está presa com risco de fuga, Clezão morto, Daniel Silveira atacado lá, Anderson Torres, General Braga Neto, Jair Bolsonaro, e você vai achar o quê? Que esses governadores, ainda que com rótulo de mais da direita, e essas pessoas que vão guiar o Brasil para um momento de prosperidade, enfrentando e batendo de frente com esse sistema, obviamente, se antes de sentarem na cadeira presidencial já não fazem qualquer tipo de enfrentamento, não será depois de eleito que o farão. Então, eu achei até o Carlos Bolsonaro suave nas suas críticas, eu me contive um pouco, mas vai chegar um momento em que a cobrança vai vir. E pode ter certeza, né? O povo não vai poupar falas a essas pessoas que, no momento crucial, optaram pelo silêncio. De alguma maneira, te incomoda essa movimentação dos governadores, desses pré-candidatos às eleições de 2026? Você vai mostrar para a população realmente o caráter de cada pessoa. Né? Lamentavelmente, a todos aqueles que nesse momento também se pretendem enfrentar o sistema, como Jair Bolsonaro, como eu, vai ficar difícil de você, nesse momento, conseguir, nesse pleitear uma candidatura para o ano que vem. É óbvio que o Alexandre de Moraes forte, ele vai deixar todos nós inelegíveis. Mas eu te pergunto, vale a pena você ser presidente, ser deputado federal, ser senador, sendo que você não pode falar na plenitude tudo aquilo que seus representantes te pedem, se você não pode defender as bandeiras que eles te pedem? Eu prefiro 1000 vezes o exílio do que ser um deputado biônico ou um senador biônico do Alexandre de Moraes. A Tsuki dizia, né? Imaginem o turbilhão interno que está Eduardo ao considerar suaves as críticas de Carlos, aqueles que só pensam em se apropriar do espólio de Bolsonaro. Isso daqui aconteceu antes do vazamento das mensagens. E agora, com o vazamento das mensagens, vocês podem ler e tirar as conclusões de vocês. Se Eduardo é o imaturo da história, ou se talvez, né? Imagina, Eduardo está nos Estados Unidos, não pode nem falar com o pai pelo telefone. O único filho que tá próximo. Cara, só tem um filho próximo, é o Flávio. Só tem um. O restante todo, quem no entorno ali tu olha e fala, não, esse aí joga fechadinho. Esse aí realmente é Jair, tá entendendo toda a confusão que tá acontecendo. Quem foi a primeira pessoa que foi querer visitar Bolsonaro? Ciro Nogueira, né? Eu nem vou comentar isso aqui da turma do Cláudio Dantas por causa do horário. Lideranças de centro-direita defendem ampliar temas para além de pautas bolsonaristas. Não tem ampliar temas, vocês não querem discutir nada. O que eles querem é exatamente isso, tá ali, ó. União Brasil, Rueda, todo mundo lá que tá nesse evento, o Zema tava nesse evento também. Entraram em um consenso de que as vésperas do ano eleitoral precisam não ficar restritas a pautas prioritárias do bolsonarismo, como anistia. Eles não querem falar de anistia. Eles não querem salvar o Brasil, eles querem o seu voto. O Jair foi sequestrado, sabe? E o resgate a ser pago é o seu voto. E nada garante que você vai receber,
né, o refém no final do dia. Esse é o que tá acontecendo no Brasil. Fica um monte de pateta aí que não tá vendo o que tá rolando. Um monte de pateta mesmo, sabe? Pateta. Ministro do Supremo dá 48 horas para Bolsonaro esclarecer descumprimento de cautelares que pode levar à cadeia. Porque tá pouco ficar em casa. Tem que meter logo no chilindró. Moraes e Zanin desenharam o julgamento de Bolsonaro para evitar pedido de vista, diz a TV. E só mais duas coisinhas para fechar. Primeiro isso daqui, né? Repercussão internacional. Ainda tem a história do pedido de asilo, que nunca foi pedido. E vem cá, pedir asilo agora virou crime, foi? Pedir asilo virou crime também? Porque pedir asilo também você está sendo perseguido, né? E o Arthur bem diz, né? O tiro do Alexandre foi pela culatra. Ao divulgar a minuta de pedir asilo para tentar atribuir a Bolsonaro um projeto de fuga e não aplicação da lei penal, criou-se um efeito reverso. A minuta não seria interessada a um ditador como Maduro, Cuba ou China, mas para um líder libertário e democrático de um país que segue aí, né, as leis internacionais. A foto abaixo revela o sentimento que existe no Brasil. Um político perseguido por um regime ditatorial que busca refúgio em democracias estabelecidas. O sentimento internacional é esse. O Brasil virou um sistema persecutório ditatorial. E a gente encerra aqui, ó. Duas pessoas diferentes, um deputado, um tuiteiro, com a mesma opinião. A cada dia fica mais claro que não existe grande articulação da direita, sequer existe direita. São caras lutando pelo que acreditam, se xingam, discordam, concordam e assim seguem. O povo sabe disto. Por isto, eles se fortalecem cada vez mais. O Gilson também diz, né? As mensagens demonstram absoluta necessidade de alinhamento e atuação conjunta. Essa é a justificativa para a inclusão de Bolsonaro no inquérito por atos praticados por seu filho. A justiça já morreu. O que estamos testemunhando agora é o vilipêndio de seu cadáver. Então tá aí. Mais uma vez, né? Precisa deixar claro meu apoio irrestrito ao único político realmente com P maiúsculo desse país. Único de coração verde e amarelo, Jair Messias Bolsonaro. Ai, se vocês soubessem aí, velho. Algumas pessoas que vocês gostam e admiram, que essas pessoas tramam e fazem. Ai, mas eu não vou dividir mais a direita do que eu já divido, não. Uma hora fica impossível. Né? Aí na hora que ficar impossível, que o povo começar a reclamar, aí eu falo. Aí a gente começa, mas ainda você não é cancelado, aí o desgaste é menor. Mas, velho, segue aí, velho. Segue aí. Que Deus abençoe Bolsonaro, viu? Nunca uma pessoa foi tão perseguida na história do Brasil. Nunca. É incrível o que estão fazendo com esse cara. É incrível o que estão fazendo com esse cara, velho. Tu não merece isso não, gente. O senhor não merece, velho. É de doer o coração, viu? Imagina aí se fosse o pai desses governadores democráticos, fosse o pai do Zema, o pai do Caiado, o pai do Tarcísio. O que eles iam estar fazendo, falando? Se tivesse alguém da família deles aí, preso, câncer terminal, sem conseguir nem uma prisão domiciliar, se ele não tá pedindo calma e diálogo, ou se eles iam estar lá em Brasília, pressionando o partido deles, né? O Caiado pressionando o Rueda, pressionando o Ciro Nogueira, que agora na federação. E aí, velho, vamos lá, vamos pautar a anistia, hein? Vamos botar pra andar. O seu Zema também. Zema é muito liberal, né? Falando com a Faria Lima. Zema que tava com o André Esteves. Agora! Ontem, ou foi anteontem, tava com o André Esteves. Discutindo a venda da Copasa. Falar o Dedé. Bolar, Dedé. Vamos com a anistia, Dedé. Ratinho Júnior. Falar até com o pai dele. Meu pai, use aí a TV. Isso mesmo, né? O senhor aí, o senhor não é o manda-chuva do SBT, use a TV para falar dos absurdos, falar que esse país precisa de paz, só vai ter paz através da anistia, use sua força no estado do Paraná, fale com a JBS, que comprou aí, né? Uma usina termoelétrica lá que se fez da Copel. Começa a sua força aí, pô, de vocês. Tarcísio igualmente. O Tarcísio e o Ratinho Júnior, inclusive, ambos podem cobrar o Kassab, o Ratinho porque é do partido dele, o Tarcísio porque é o braço direito dele. O Tarcísio pode cobrar também o Marcos Pereira, do Republicanos, que é o partido do Hugo Mota. Se você cobrar, não, mas a gente já tá fazendo isso. Já estamos fazendo isso. Diálogo, muito diálogo, ó. Já estamos acabando no mês de agosto de 2025. O povo tá preso, sabe? Sofrendo. Diálogo. E você não pode cobrar. Você não pode cobrar os lindos governadores democráticos. Os homens que vão salvar este país. Junto com os banqueiros da Faria Lima.
Eu vou mandar os 10 minutos de áudio de Bolsonaro com Malafaia lá no Telegram, mandar o vídeo do Eduardo, do Jair do Banco Central. O link tá sempre aqui na descrição. Veja lá na intro, pelo menos a fala do Jair com Malafaia. Acho que você vai gostar. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, peça também no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.